Olá, pessoal! Nesta segunda aula do módulo 2, Freire e a Libertação, do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais, analisaremos os capítulos 1 e 2 da Pedagogia do Oprimido. Inicialmente, retomaremos alguns aspectos relacionados às mudanças no pensamento de Freire, constatadas a partir da obra Pedagogia do Oprimido. Depois, destacaremos os conceitos que serão trabalhados na aula e apresentaremos a estrutura argumentativa do livro em estudo. Por fim, discutiremos os principais pontos dos capítulos 1 e 2. Preparamos uma apresentação com tópicos, esquemas e trechos curtos para auxiliar na exposição. O material estará disponível para você consultar, baixar e compartilhar. Aula 2, análise dos capítulos 1 e 2 de Pedagogia do Oprimido. Comecemos, então, com uma pequena passagem de um livro precioso do Celso Beisel, chamado Paulo Freire, editado pelo MEC há alguns anos atrás, e que aponta algumas das mudanças principais no pensamento de Freire a partir da pedagogia do oprimido. Leiamos. Algumas alterações de perspectiva podem ser observadas ao longo de Freire, escritos, já mesmo a partir da pedagogia do oprimido. Ressurgiam ainda uma vez neste livro os temas centrais dos escritos anteriores: a reflexão sobre as características da consciência, a crítica à educação domesticadora, a discussão sobre a natureza do homem e o processo de sua humanização, o exame das linhas mestras de uma pedagogia libertadora, o papel do diálogo como fundamento da educação enquanto prática da liberdade. Os temas eram basicamente os mesmos, mas as circunstâncias em que eram examinados haviam sido bastante modificadas. Agora, esses temas eram discutidos tendo em conta as vicissitudes do movimento de educação popular nos anos anteriores e, por outro lado, tal exame se realizava no âmbito daquele diálogo com numerosos outros intelectuais de esquerda, igualmente envolvidos nos sucessos da época. Em Pedagogia do Oprimido, o educador aceitava integralmente aquela condição de revolucionário que tantas vezes lhe fora atribuída. Assumia sem hesitações a condição de cristão revolucionário, embora a entendesse como uma consequência das reações desencadeadas contra o seu comprometimento com o processo de emancipação dos oprimidos. A opressão e a interação entre opressores e oprimidos eram as personagens centrais desse livro e determinavam o reexame daqueles mesmos temas que vinham sendo trabalhados desde os tempos de sua atividade no SESI de Pernambuco. Assim, o que mudou, e muito ao longo de sua atividade, foi mesmo a compreensão dos modos de organização do social. Foi aí, no que respeita à organização da sociedade e, por extensão, às articulações do social com a educação e os destinos dos homens, foi exatamente nos temas aí abrangidos que o educador passou a apoiar-se mais largamente na bibliografia de orientação marxista. Então, o que temos com a pedagogia do oprimido é aquilo que já destacamos na aula anterior. Freire mantém um núcleo do seu pensamento, a sua concepção antropológica, a sua concepção de conhecimento, que passa a ser, então, aprofundada, é retomada, mas o que há de novo é um diálogo, então, que ele estabelece com uma certa tradição marxista, tanto que na pedagogia do oprimido, vários autores dessa tradição, desde os históricos, aqueles mais contemporâneos ao momento do livro, são citados na obra, e o que há a partir da pedagogia do oprimido, e vai se aprofundando na sequência do pensamento de Freire até os anos 90, é então a discussão que ele faz sobre os modos de organização do social, aquilo que em outro momento ele vai chamar a politicidade da educação. Esse aprofundamento sobre a politicidade da educação é uma das marcas distintivas do pensamento de Freire, a partir então da pedagogia do oprimido. Algo que ele mesmo destaca em algumas entrevistas que deu ao longo da vida, apontando que essa relação entre educação e política ainda não estava completamente desenvolvida e ainda tinha alguns aspectos de ingenuidade nas suas obras iniciais, mas que a partir da pedagogia do oprimido ganha em criticidade. Destaquemos agora, então, os pontos que trabalharemos aqui na análise dos capítulos 1 e 2 da Pedagogia do Oprimido.
Vamos dar destaques a alguns conceitos principais: o conceito de sectário e radical, o conceito de opressor e oprimido, o tema do medo da liberdade, o conceito de libertação e os conceitos de educação bancária, educação problematizadora e cultura do silêncio. Estes são alguns dos conceitos fundamentais da obra. Evidentemente, como a Pedagogia do Oprimido é uma obra seminal, e é uma obra, então, que permite uma série de leituras e traz uma série de diálogos com distintas tradições do pensamento, poderíamos abordar esses capítulos 1 e 2, destacando ainda outras dimensões e outros conceitos elaborados por Paulo Freire. Como a nossa perspectiva aqui é de fazer uma leitura analítica da obra, destacando pontos principais, elegemos então estes conceitos que estruturam o argumento do Freire nos capítulos 1 e 2 da Pedagogia do Oprimido. Agora, neste quadro que vocês veem, temos uma estrutura básica da Pedagogia do Oprimido. É importante destacar que nessa apresentação da estrutura, temos então aquilo que o Freire apresenta no seu pensamento, que são algumas polaridades e algumas relações. Lembrando, como dissemos na aula anterior, que uma característica fundamental do pensamento de Freire, e aquilo sem qual a gente não consegue ter uma boa compreensão da perspectiva deste educador e filósofo, é analisar que o seu pensamento é um pensamento fundamentalmente relacional e dialético. Isso significa, então, que Freire pensa sempre as contradições e as relações entre os polos de uma contradição. Por isso, a sua obra apresenta, então, conceitos que estão intrinsecamente relacionados e apresenta, então, algumas oposições conceituais. É importante termos em mente essas principais oposições para entendermos, então, a estrutura da pedagogia do oprimido, aquilo que Freire critica e aquilo que ele propõe. Destaquemos, então, algumas oposições. De um lado, então, temos a categoria de opressores, que desenvolve aquilo que o Freire chama de uma educação bancária e que apresenta uma teoria da ação cultural antidialógica. Os opressores, a educação bancária e a teoria da ação cultural antidialógica são elementos fundamentais para a dominação e para a desumanização dos seres humanos. A contraposição a estas noções encontramos, então, nas categorias de oprimidos, no conceito de educação problematizadora, no conceito de teoria da ação cultural dialógica. É a partir, então, dos oprimidos, por isso, a pedagogia do oprimido, que no caso do Freire é uma pedagogia do oprimido, com o oprimido, para e desde a perspectiva do oprimido, deve desenvolver, então, uma outra forma de educação, que ele chama de educação problematizadora ou educação libertadora. Esta educação, por sua vez, possui um correlato no plano político-cultural, que é a teoria da ação cultural dialógica. A perspectiva dos oprimidos, que elabora uma educação problematizadora e desenvolve uma teoria da ação cultural dialógica, apresenta, então, como perspectiva a humanização dos seres humanos e se propõe, então, a libertação das estruturas de dominação. Das estruturas de dominação que se desenvolvem tanto no plano objetivo, da estrutura socioeconômica, política de uma sociedade, quanto também do plano subjetivo, ou seja, aquelas estruturas subjetivas que são desenvolvidas na educação ou numa ação cultural em que inviabilizam a dialogicidade e a libertação dos seres humanos. A situação que Freire detecta no momento em que escreve a obra é a seguinte: o problema central que os seres humanos enfrentam, que é o da humanização e o da desumanização dos seres humanos. E uma nota muito significativa no início da obra, ele aponta que o momento em que ele vivia, lembremos, o livro é escrito então entre 67 e 68, publicado nos anos 70, é um momento de intensa mobilização, de intensa crítica, seja ao mundo capitalista, um exemplo disso, maio de 68, que citamos na aula passada, seja também ao mundo de então marcado pelo bloco comunista
extremamente burocratizado. Todas as movimentações em prol de uma maior democratização, de uma mudança cultural, Freire identifica que esses vários movimentos de corte cultural, político, tinham então, colocavam, melhor dizendo, como uma preocupação fundamental a questão da humanização dos seres humanos e a crítica aos processos de sua desumanização. Nesse sentido, é que ele vai apontar que a questão antropológica, mais do que a questão antropocêntrica, é algo fundamental naquele momento, e é algo fundamental não só naquele momento, mas algo central na reflexão sobre a pedagogia. Freire vai apresentar a questão da conscientização, agora em Pedagogia do Oprimido, ligada à noção de libertação. Se no primeiro momento da sua obra, e que podemos exemplificar com a obra Educação como Prática da Liberdade, ele compreende a conscientização para o desenvolvimento nacional, aqui ele vai entender a conscientização de maneira mais aprofundada como algo e como um instrumento fundamental para o processo de libertação dos seres humanos. Contudo, ele identifica dois grandes obstáculos para a libertação, que são sectarismos, tanto de direita quanto de esquerda, e o medo da liberdade. A pedagogia que ele apresenta, então, é uma pedagogia do oprimido, que parte, então, das questões da própria existência do oprimido e coloca, então, em xeque aquilo que e coloca, então, em xeque, melhor dizendo, aquilo que dificulta a sua capacidade de humanizar-se. Na pedagogia do oprimido, algo fundamental que Freire vai desenvolver, sobretudo ali no terceiro capítulo, é a investigação dialógica dos temas geradores. Então, a dialogicidade, que é uma marca da perspectiva filosófico-pedagógica freiriana, ganha agora, com a pedagogia do oprimido, uma nova formulação a partir da investigação dos temas geradores. E na pedagogia do oprimido, temos ainda uma questão importante, que é a ênfase na classe social. Ainda que Freire não seja um autor que faça uma análise exclusiva sobre classes sociais, mas vê também a relação entre os indivíduos, na pedagogia do oprimido, diferente de outras obras anteriores, como Educação como Prática da Liberdade, a dimensão de classe social é bastante ressaltada. Tanto que as categorias opressor e oprimido, se por um lado elas não podem ser reduzidas apenas à dimensão de luta de classes, elas levam em consideração a questão do conflito entre as classes sociais. E se mantém, então, na pedagogia do oprimido a opção pelo povo, que é uma marca do pensamento freiriano, e a defesa de um mundo sem opressão, um mundo libertando-se. Agora, apresentemos uma visão esquemática dos campos teóricos e dos capítulos de pedagogia do oprimido. De maneira geral, a pedagogia do oprimido desenvolve, então, uma reflexão de corte pedagógico-político. Freire, como a gente disse anteriormente, com a partir da pedagogia do oprimido, vai aprimorar, vai desenvolver de maneira mais crítica no seu próprio pensamento a articulação entre pedagogia e política e aprofunda a dimensão da politicidade da educação. Compreendendo, então, que Freire faz uma reflexão pedagógico-política, ele põe como grande questão a luta contra a opressão e a necessidade de libertação. A questão da opressão e a questão da libertação, tomadas no sentido mais amplo que envolve o pedagógico e o político, estão expressas no capítulo 1, a justificativa da pedagogia do oprimido. Depois, didaticamente, podemos dividir a obra Pedagogia do Oprimido ainda em duas grandes perspectivas. Uma pedagógica, quando ele, então, vai trabalhar as noções fundamentais de educação bancária e educação problematizadora. Educação bancária, que é trabalhada de maneira exaustiva no capítulo 2, e educação problematizadora, que tem alguns dos seus fundamentos, pressupostos colocados no capítulo 2 e é desenvolvida de maneira mais ampla, destacando o conceito de diálogo e o tema da investigação dos temas geradores no capítulo 3. Numa outra linha,
temos então a discussão político-cultural, que aparece sobretudo no capítulo 4, de maneira mais detalhada. Neste capítulo, Freire vai contrapor, então, duas noções fundamentais: a noção de ação cultural antidialógica, e vai apresentar as suas características, e a noção de ação cultural dialógica, apresentando também as suas características principais. Então, podemos dizer que o capítulo 1 debate de maneira mais geral o tema da opressão e da libertação, articulando o pedagógico e o político. E de maneira esquemática, nos capítulos 2 e 3, temos a discussão pedagógica a partir das noções de educação bancária e educação problematizadora, e no capítulo 4, a discussão mais ampla novamente, agora articulando o político e o cultural, a partir das noções de ação cultural antidialógica e ação cultural dialógica. Este é um pequeno esquema que serve como mapa de leitura da pedagogia do oprimido. Apresentemos agora algumas das características principais da obra e apontemos, então, dois conceitos fundamentais que estão logo no início, na parte intitulada Primeiras Palavras. Como característica geral do livro, destaquemos um trecho da página 25 da Pedagogia do Oprimido. As afirmações que fazemos neste ensaio não são, de um lado, fruto de devaneios intelectuais, nem, tampouco, de outro, resultam apenas de leituras, por mais importantes que nos tenham sido estas. Estão sempre ancoradas em situações concretas, expressam reações de proletários, camponeses ou urbanos e de homens de classe média que vimos observando, direta ou indiretamente, em nosso trabalho educativo. Então, a Pedagogia do Oprimido, assim como outras obras de Freire, é um misto, como a gente já tinha visto na aula anterior, das leituras que Freire faz, mas, sobretudo, das experiências que ele vivencia. Por isso, a obra é permeada de expressões, de relatos e de passagens que envolvem não só as leituras que o Freire faz e os diálogos teóricos que ele estabelece, mas também que apontam algumas situações concretas que ele vivenciou. Situações concretas que, ora, aprofundam determinados conceitos, ora, ajudam a ratificar, ou, melhor dizendo, retificar determinados conceitos. E quais são, então, as reações que Freire esperava da sua obra? Bom, primeiro, ele escreve uma obra na qual está bastante consciente de que é uma obra que provocará uma grande discussão. A obra, então, de Freire, ela é destinada a pessoas radicais. Mas o que ele compreende, então, como os radicais e como ele diferencia radicais de sectários? Essa diferenciação entre sectários e radicais está também no primeiro momento de formulação do pensamento do Paulo Freire, como na obra Educação como Prática da Liberdade. Aqui, na Pedagogia do Oprimido, ela é retomada, e Freire aponta que os radicais, aqueles para os quais ele pensa que o livro pode ser útil e que vai, de alguma maneira, dialogar com as suas posições, são os cristãos e marxistas. Ele indica, porém, que para ser radical é preciso, então, ser diferente de sectário, pois o radical é aquele que se aprofunda nos problemas, que vai à raiz das questões do nosso tempo, ao contrário do radical que se fecha em determinado círculo de segurança. Fazendo, então, a contraposição das características do sectário e do radical, utilizemos uma pequena tabela para destacar as dimensões de cada uma dessas noções. O sectário adota uma posição, segundo Freire, castradora, enquanto o radical tem uma posição criadora. O sectário é marcado, então, pelo fanatismo, enquanto o radical é marcado por uma postura crítica diante da realidade. O sectário, por sua vez, desenvolve mitos, mitos que promovem uma alienação com relação à percepção da realidade, enquanto o radical desenvolve uma perspectiva libertadora e, por isso, crítica dos mitos que alienam sobre a percepção da realidade. O sectário falseia a realidade, pois compreende que há uma certa imutabilidade do real, enquanto o radical
ele se enraiza na realidade e luta pela transformação do real. O sectário, como se fecha um determinado círculo de segurança, como alguém que falseia a realidade, que promove o fanatismo e visões místicas do real, ele é então um obstáculo à emancipação, enquanto o radical contribui para a emancipação. Uma marca característica de uma perspectiva sectária é o seu irracionalismo, enquanto uma perspectiva radical pauta-se pela racionalidade. O sectário, seja de direita ou de esquerda, apresenta uma determinada dialética domesticada. Ele pretende, então, um controle do tempo. Se é um radical de direita, pensa que o melhor tempo é o passado, que se deve evitar as mudanças. Se é um sectário de esquerda, pensa que o futuro já está dado e basta apenas acelerar em direção ao futuro já dado. Tanto a perspectiva do sectário de direita quanto a perspectiva do sectário de esquerda pretendem um controle do tempo, seja um controle do passado, sectário de direita, seja um controle do futuro, o sectário de esquerda. Todas as duas posturas, portanto, se colocam contra a perspectiva de mudança, contra a abertura, contra o novo, contra a historicidade dos processos humanos. Enquanto o radical tem uma perspectiva, segundo Freire, dialética, que vê uma unidade entre subjetividade e objetividade. Está aberto às mudanças do tempo. De maneira sintética, o sectário adota sempre uma posição reacionária, pois se fecha em seus círculos de segurança, enquanto o radical adota uma postura, no dizer de Freire, revolucionária, porque se lança, então, em um projeto de construção do novo e se pauta pela liberdade. Destaquemos agora a questão antropológica, que é algo fundamental no pensamento de Paulo Freire. Nas obras de Freire, sobretudo nas iniciais, Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, a gente percebe um mesmo movimento, que é qual? Freire parte de uma reflexão antropológica para pensar o processo educativo e o processo político. Na Pedagogia do Oprimido, da mesma forma. Logo no início, ele coloca como problema central a questão da humanização e apresenta, então, algumas características da sua concepção antropológica. Concepção antropológica que vai sendo retomada ao longo da obra e vai ser desenvolvida de maneira mais pormenorizada também no capítulo 3. Nesse primeiro capítulo, a gente tem Freire colocando as dimensões básicas do que ele compreende como ser humano. O ser humano é, para Freire, um ser inconcluso e consciente de sua inconclusão. Ser um ser inconcluso é uma marca tanto dos humanos quanto dos demais animais. Porém, ser consciente de sua inconclusão é uma marca distintiva do humano. E é essa consciência de sua inconclusão que faz com que o ser humano se lance na construção do seu mundo. Para Freire, enquanto um ser inconcluso e consciente de sua inconclusão, o ser humano pode apresentar algumas possibilidades históricas. Uma possibilidade é a da humanização, ao tornar o mundo, então, um mundo humano. A humanização seria uma vocação ontológica e uma possibilidade histórica. É um ser mais, na linguagem de Freire. Mas há, concretamente, a possibilidade de uma outra perspectiva histórica, que seria, então, a desumanização. Desumanização, que para Freire é uma possibilidade histórica, mas não seria uma vocação ontológica, mas uma distorção ontológica. Seria, então, um ser menos, a transformação da pessoa em menos gente. A perspectiva, então, que vai contra a liberdade, a perspectiva, então, que vai contra o ser mais. A desumanização, nesse sentido, é resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores e esta o ser menos. Então, quando Freire debate a questão da humanização e da desumanização, ele chama atenção para a desumanização não só como algo de corte individual,
mas, sobretudo, como resultado de uma estrutura injusta. Estrutura que se coloca de maneira, então, objetiva, a partir das entranhas econômicas, sociais, políticas de uma sociedade. Estrutura injusta que se alonga, então, em uma determinada cultura também de dominação. Cultura de dominação que vai ser enfrentada pela pedagogia do oprimido. E quais seriam, então, os propósitos e os momentos fundamentais da pedagogia do oprimido? A pedagogia do oprimido tem o seguinte propósito: é a pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que essa pedagogia se fará e refará. A pedagogia do oprimido, portanto, é um enfrentamento radical à cultura da dominação. É tomar, então, a opressão como objeto de reflexão, mas um objeto de reflexão não para, mas um objeto de reflexão dos oprimidos. Essa reflexão sobre a estrutura de opressão é algo fundamental na perspectiva do Freire para o enfrentamento da opressão. É uma dimensão fundante da luta por libertação. E é nesse movimento, então, de reflexão sobre as estruturas de opressão que contribuem para o engajamento na transformação da realidade opressora que a pedagogia do oprimido se fará e se refará. Ou seja, Freire não defende uma pedagogia estática, que coloque sempre os mesmos temas, mas uma pedagogia que esteja atenta à realidade de opressão e que se refaça nos seus temas, nos seus métodos, mas que tenha como horizonte a libertação. Ele ainda aponta, no capítulo 1 da Pedagogia do Oprimido, alguns momentos dessa pedagogia que ele, então, defende. Um primeiro momento, então, da pedagogia do oprimido seria o do desvelamento do mundo da opressão e a transformação da realidade opressora. É o momento, então, em que esta pedagogia se desenvolve no contexto da realidade opressora, desvelando as estruturas de opressão e contribuindo no engajamento para a transformação da realidade de opressão. Transformada a realidade opressora, a pedagogia do oprimido se torna, então, uma pedagogia dos seres humanos em processo permanente de libertação. A pedagogia do oprimido, portanto, num segundo momento em que a realidade opressora, que foi desvelada e que foi transformada, passa a ser, então, uma pedagogia dos seres humanos em processo de permanente libertação. E aqui já há uma dimensão importante da noção de libertação e que trabalharemos um pouco mais à frente, que é a ideia de que a libertação não é uma conquista que ocorre de uma única vez e está garantida para todo sempre. A libertação é um processo de superação de estruturas que tornam algumas pessoas ser menos e não ser mais. Nessa transformação da realidade, Freire vai detectar algo fundamental que deve estar presente na pedagogia do oprimido. Nem objetivismo, nem subjetivismo ou psicologismo, mas subjetividade e objetividade em permanente dialeticidade. Freire compreende, então, que é necessário perceber a estrutura de opressão, mas, fundamentalmente, atuar na mudança objetiva das estruturas opressoras que são percebidas. Portanto, não basta apenas ter, digamos, consciência ou percepção das estruturas de opressão, mas é preciso alterar objetivamente a estrutura que mantém a realidade de opressão. Por isso, a subjetividade é algo fundamental, porque ela nos permite perceber aquilo que não era percebido, extrojetar, como ele vai trabalhar ao longo da obra, o opressor que está introjetado nos oprimidos, mas é fundamental que essa percepção da realidade, que a subjetividade,
se alongue em objetividade, ou seja, na mudança da estrutura que promove a opressão. Não basta apenas perceber, é preciso modificar a realidade. No capítulo 1 da Pedagogia do Oprimido, Freire vai abordar então a contradição entre opressores e oprimidos. Apresentemos uma pequena definição, então, de opressores e de oprimidos e as características principais de cada uma dessas categorias. Os opressores são marcados por uma consciência possessiva, no qual o ter se identifica ao o ser, e defende uma humanização parcial, ou seja, uma humanização própria. As características dos opressores são o sadismo, um gozo, então, em exercer o poder sobre o outro, a necrofilia, que é o amor à morte, e na noção de necrofilia a gente percebe, então, a influência de Erich Fromm no pensamento de Freire, e a falsa generosidade. Falsa generosidade que pode se expressar numa manutenção da ordem injusta e também na desconfiança com relação ao povo. A falsa generosidade é algo importante que Freire destaca e que apresenta em algumas passagens também com o nome de uma generosidade piegas. Essa falsa generosidade é aquela, então, que oferece determinados assistencialismos, por exemplo, aos pobres, mas não questiona os mecanismos que produzem a pobreza. Opressores e oprimidos, na visão de Freire, então, diz respeito a uma relação de poder. Relação de poder que pode apresentar tanto o nível individual quanto o nível social. Tanto uma relação pessoa a pessoa, mas também uma relação entre classes sociais ou entre grupos sociais. As categorias de opressor e oprimido em Freire são mais amplas, portanto, do que a noção de classe social, mas são perpassadas também pelas discussões com relação às classes sociais. Então, se os opressores têm como característica uma consciência possessiva, onde o ter é igual ao ser, e defende uma humanização parcial, os oprimidos são marcados por uma dualidade em seu interior. Essa dualidade significa que os oprimidos são eles e outra coisa que está introjetadas neles. Os oprimidos, portanto, compreendem o seu ser como um estar sob o opressor ou o ser como parecer com o opressor. É aquilo que a gente encontra, às vezes, em até algumas frases que são utilizadas e que se inspiram em Freire. O oprimido, por ter essa característica, então, dual, tem como um desejo se tornar um outro opressor. Inverter a relação, então, entre opressores e oprimidos. Isso é o que Freire vai criticar com a noção de libertação, apontando que a libertação não é apenas uma inversão de polos, onde o oprimido agora realiza o desejo de ser o opressor, mas é a quebra dessa relação hierárquica de poder. Os oprimidos apresentam algumas outras características, como um fatalismo, a visão de que a realidade é, de alguma maneira, imutável, muito difícil de ser alterada, e você deve, então, aceitá-la como algo dado. A violência horizontal, que é a violência exercida entre os oprimidos, e aqui o Freire destaca alguns exemplos. Temos como um caso ilustrativo o seguinte: se por um lado você pode ser um oprimido numa relação de trabalho, tendo então um conflito com o patrão, você pode ser, por um outro lado, um opressor e exercer uma violência horizontal, que tem sua origem na primeira violência, que é a violência vertical, a violência dos opressores sobre os oprimidos, e nessa violência horizontal, se você, por um lado, é um oprimido na relação de trabalho, você pode ser um opressor no seio familiar. O exemplo do sujeito, do homem, que se coloca, então, como alguém radicalmente crítico
da relação de trabalho, mas exerce o machismo dentro de casa. Uma outra característica dos oprimidos é a atração pelo opressor, pois o opressor é aquele que apresenta uma espécie de testemunho sobre o que eu devo ser. E essa atração pelo opressor faz parte, então, dessa dualidade do oprimido, que compreende o ser, o ser pessoa, o ser humano, como parecer com o opressor. Daí, então, essa atração pelo opressor que é identificada nos oprimidos. Uma outra característica dos oprimidos é a autodesvalia, que é então a introjeção de uma imagem negativa que é colocada pelos opressores sobre os oprimidos. Essa então imagem negativa é tomada pelos oprimidos como algo que os caracterizaria. E o que a pedagogia do oprimido vai fazer, então, é identificar as situações de opressão e identificar, então, esses mitos que são introjetados pelos opressores nos oprimidos. A pedagogia do oprimido desenvolve duas descobertas críticas fundamentais. Uma primeira é a aderência ao opressor. Significa, então, identificar essa dualidade presente no oprimido, que compreende, então, a possibilidade de ser como parecer com o opressor. E uma segunda descoberta crítica fundamental da pedagogia do oprimido é a questão, então, que o Freire denomina como medo da liberdade, e aqui a gente vê mais uma influência importante do pensamento de Erich Fromm. Qual que é a questão, então, colocada nessa relação entre opressores e oprimidos quando diz respeito à questão do medo da liberdade? É que, nos oprimidos, Freire identifica que o medo da liberdade expressa-se como o medo de assumir a liberdade e também como o medo de um aumento de maior repressão. O que significa, então, esse medo de assumir a liberdade? Significa o seguinte: se para ser plenamente humano, para ser um ser mais, eu não posso ser simplesmente uma cópia do opressor que está introjetado em mim, que aparece para mim enquanto oprimido como um desejo, eu preciso então me lançar na construção de algo novo, de um outro tipo de relação, de um outro tipo, então, de formação do ser humano. E se lançar, então, a essa construção de algo novo significa assumir a liberdade. Mas assumir a liberdade envolve também assumir os riscos da construção da liberdade. Envolve não seguir uma determinada cartilha, não se guiar por aquilo que é colocado como um ideal, que no caso aqui seria esse ideal de ser um opressor. Significa criar novas relações. E assumir a liberdade, construir o novo implica em autonomia. Autonomia que é, então, colocar-se uma nova regra. Uma nova regra que não é a regra que estabelece uma relação de poder vertical, uma relação opressora, mas uma nova regra que assuma, então, a liberdade como algo que deve ser para todos e não apenas para alguns. E há também um outro medo da liberdade, que é, percebendo então as relações de opressão, identificando quais são os problemas, temer uma mudança nas relações de opressão, porque essa mudança poderia ter como consequência um aumento da repressão. E aqui é uma dimensão, então, delicada, porque o Freire não defende que, compreendida, visualizada a situação de opressão, se deve, de maneira atabalhoada, lutar contra ela sem ter uma perspectiva estratégica, pois lutar contra ela sem ter uma perspectiva estratégica poderia, então, incorrer no problema de você aumentar a repressão sem adotar uma estratégia adequada na luta por libertação. Então, não significa um quietismo,
mas ter um olhar mais acurado para identificar quais são as estratégias fundamentais para romper a realidade de opressão. Já o medo da liberdade também aparece nos opressores. Aparece nos opressores como um medo de perder, entre aspas, a liberdade. Mas essa liberdade dos opressores, como identifica Freire, é uma liberdade entre aspas, de oprimir. Então eles compreendem qualquer tolimento da sua estrutura de manutenção da relação opressora como uma perda de liberdade. Então, se por um lado temos o medo da liberdade nos oprimidos, como o medo de assumir a liberdade, o medo de criar algo novo, a gente tem, do outro lado, um medo dos opressores, que é um medo de perder aquela situação confortável em que estão e que é uma situação de opressão. A superação não idealística da relação de opressão envolve, portanto, um reconhecimento da realidade opressora e uma praxis libertadora. Ou seja, envolve perceber o problema e atuar objetivamente para a resolução do problema. No caso, então, dos oprimidos, envolve perceber os limites da realidade de opressão não como barreiras insuperáveis, pois isso seria uma perspectiva fatalista, mas perceber os limites como algo que pode ser superado. No caso, então, dos opressores, perceber o oprimido como um sujeito concreto e não meramente abstrato seria uma possibilidade de que, enquanto indivíduos, alguns opressores possam se engajar na transformação de uma realidade de opressão, compreendendo que esse engajamento envolve aquilo que Freire vai chamar mais à frente, retomar em outros escritos como uma espécie de suicídio de classe, que é perceber-se então como membro de uma classe, que é a classe então dos opressores, mas ao tomar contato com a realidade concreta, com um indivíduo concreto que é oprimido, se engajar efetivamente na transformação da realidade que produz a opressão. Mas este engajamento não pode ser o engajamento dos opressores enquanto classe, o que seria uma contradição contra a sua própria situação existencial, mas um engajamento enquanto indivíduo na transformação da relação de a superação, portanto, da contradição entre opressores e oprimidos é o processo de libertação. Mas o que Freire compreende como libertação? Se temos um trecho da Pedagogia do Oprimido onde fica clara quais são as dimensões do processo de libertação, tal como compreendido por Freire. A libertação, por isto, é um parto, e um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos. A superação da contradição é o parto que traz ao mundo este homem novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se. Esta superação não pode dar-se, porém, em termos puramente idealistas. Se faz indispensável aos oprimidos para a luta por sua libertação, que a realidade concreta de opressão já não seja para eles uma espécie de mundo fechado, em que se gera o seu medo da liberdade, do qual não pudessem sair, mas uma situação que apenas os limita e que eles podem transformar, é fundamental, então, que, ao reconhecerem o limite que a realidade opressora lhes impõe, tenham neste reconhecimento o motor de sua ação libertadora. Não basta saber-se numa relação dialética com o opressor, seu contrário antagônico, descobrindo, por exemplo, que sem eles o opressor não existiria, para estarem de fato libertados. É preciso, enfatizemos, que se entreguem à praxis libertadora. Portanto, a libertação é a superação da contradição entre opressores e oprimidos. E a libertação não se faz apenas a partir da percepção
da situação opressora, mas na transformação objetiva da realidade que produz a opressão. Por isso demanda praxis, ação. O mesmo se pode dizer ao afirmar com relação ao opressor, tomado individualmente, como pessoa. Descobrir-se na posição de opressor, mesmo que sofra por este fato, não é ainda solidarizar-se com os oprimidos. Solidarizar-se com estes é algo mais que prestar assistência a 30 ou a 100, mantendo-os atados, contudo, à mesma posição de dependência. Solidarizar-se não é ter consciência de que explora e racionalizar sua culpa paternalisticamente. A solidariedade, exigindo de quem se solidariza que assuma a situação de com quem se solidarizou, é uma atitude radical. O opressor só se solidariza com os oprimidos quando seu gesto deixa de ser um gesto piegas e sentimental, de caráter individual, e passa a ser um ato de amor àqueles. Quando, para ele, os oprimidos deixam de ser uma designação abstrata e passam a ser os homens concretos, injustiçados e roubados. Da mesma forma como é, em uma situação concreta, a da opressão, que se instaura a contradição opressor-oprimidos, a superação dessa contradição só se pode verificar objetivamente também. Portanto, os opressores, apenas do ponto de vista individual, não enquanto classe, podem se solidarizar com os oprimidos, desde que se reconheçam, então, como uma classe que oprime e se solidarizem com os oprimidos a partir não de uma postura, como o Freire chama aqui, de um gesto piegas e sentimental, mas um verdadeiro ato de amor àqueles. E como se expressa esse ato de amor aos oprimidos? No engajamento para a transformação das condições objetivas que produzem a opressão. Que condições objetivas são essas? É a estrutura econômica, social e cultural que promove a dominação e a desumanização, que é tanto dos oprimidos, mas também dos opressores. Pois a opressão desumaniza a ambos, oprimidos e opressores, e a libertação deve ser uma libertação, então, de ambos. E essa libertação de ambos, de oprimidos e opressores, envolve, portanto, a superação daquela estrutura que mantém a sociedade dividida entre oprimidos e opressores. Aprofundemos um pouco mais a noção de libertação, apresentando alguns esclarecimentos que o próprio Paulo Freire faz em uma obra já dos anos 90. Citemos então um trecho do livro Cartas a Cristina, trecho que foi extraído da 15ª carta, intitulado Processo de Libertação, a luta dos seres humanos para a realização do ser mais. Desde os inícios, até mesmo no tempo mais indeciso, quase nebuloso, em que começava a visualizar o processo de libertação, jamais pude entendê-lo como expressão da luta individual dos homens e das mulheres. Mas, por outro lado, sempre recusei a inteligência dele como fenômeno puramente social, no qual se diluísse um indivíduo, manifestação pura da classe. Pelo contrário, complexo e plural, o processo de libertação se envolve com quantas dimensões marquem fundamentalmente o ser humano: a classe, o sexo, a raça, a cultura. Da mesma forma como jamais pude aceitar que a luta de libertação pudesse ser restringida à briga de indivíduos, jamais aceitei também que ela pudesse ser reduzida à luta das mulheres contra os homens, dos negros contra os brancos. A luta é dos seres humanos pelo ser mais, pela superação dos obstáculos à real humanização de todos, pela criação de condições estruturais que tornem possível o ensaio de uma sociedade mais democrática. A luta, afinal, não é pela santificação de homens e de mulheres, mas pelo reconhecimento deles e delas como gente finita, inacabada, histórica, por isso mesmo capaz de, negando a bondade, tornar-se malvada, mas reconhecendo a bondade, tornar-se amorosa e justa. É bem verdade que na luta de libertação
não é possível esquecer ou minimizar aspectos específicos que caracterizam as relações mulher-homem, negro-branco, classe trabalhadora, classe dirigente. Mas, para mim, o reconhecimento dessas especificidades não é suficiente para que nenhum dos grupos de contradição se converta no focus do processo e esgote a importância dos outros. No fundo, não posso reduzir a luta das mulheres à luta de classe, a luta contra a opressão da branquitude à luta de classes também. Mas, por outro lado, não posso prescindir da compreensão do papel das classes sociais. Com esta passagem, fica bem claro como Freire compreende, então, a luta contra a opressão e como ele compreende, então, a noção de libertação. A libertação, portanto, é algo que é complexo e plural e que envolve várias dimensões, de classe, de sexo, de raça, de cultura. E a contradição opressor-oprimido sendo algo que é uma relação fundamentalmente de poder que se desenvolve tanto no nível individual quanto no nível também social. Portanto, a contradição opressor-oprimido e o processo de libertação é algo muito mais complexo do que apenas uma redução da categoria de opressor e oprimido a categorias de classe sociais ou a uma relação apenas meramente individual. Freire, portanto, apresenta a opressão, libertação, como processos que se dão no nível individual, no nível social e que são atravessadas por dimensões de classe, de sexo, raça e cultura e quantas outras descobrimos no processo, então, de humanização do ser humano. Discutamos agora a noção de educação bancária e a sua contraposição à educação problematizadora. Comecemos com um trecho onde Freire define o que é a educação bancária e apresenta alguns dos seus elementos principais. Na concepção bancária que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se esta superação da contradição educador e educandos. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da cultura do silêncio, a educação bancária mantém e estimula a contradição. Daí, então, que nela há o educador é o que educa, os educandos, os que são educados. B. O educador é o que sabem, os educandos, os que não sabem. C. O educador é o que pensa, os educandos, os pensados. D. O educador é o que diz a palavra, os educandos, os que escutam docilmente. E. O educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados. F. O educador é o que opta e prescreve sua opção, os educandos, os que seguem a prescrição. G. O educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão de que atuam na atuação do educador. H. O educador escolhe o conteúdo programático, os educandos, jamais ouvidos nessa escolha, se acomodam a ele. I. O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente a liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se às determinações daquele. J. O educador, finalmente, é o sujeito do processo, os educandos, meros objetos. Ao contrário da educação bancária, a educação problematizadora, respondendo à essência do ser da consciência, que é sua intencionalidade, nega os comunicados e existencia a comunicação. Identifica-se com o próprio da consciência, que é sempre ser consciência de, não apenas quando se intenciona a objetos, mas também quando se volta sobre si mesma, no que Jaspers chama de cisão. Cisão em que a consciência é consciência de consciência. A educação bancária, portanto, é o correlato pedagógico da opressão. É a dimensão pedagógica da relação de opressão. Na educação bancária, o que temos é a colocação de uma contradição entre educador e educandos,
de modo que o educador se torna o sujeito do processo de aprendizagem. Ele se torna o sujeito do processo, então, educativo, enquanto os educandos são compreendidos como objetos de uma ação pedagógica. Freire, então, vai contrapor a educação bancária à educação problematizadora, que tem como um ponto fundamental a noção de consciência como intencionalidade. Vamos apresentar agora dois quadros que detalham e mostram, então, a contraposição entre a educação bancária e a educação problematizadora. A educação bancária, então, ela é marcada pela verticalidade e ela é antidialógica. Ela contrapõe, portanto, educador e educando. Educador, sujeito de um processo, então, pedagógico, o educador como objeto de uma ação pedagógica. A educação problematizadora, por outro lado, compreende, então, uma horizontalidade e o aspecto dialogal da relação entre educador e educando. Ela, então, supera a contradição educador-educando, que é característica da educação bancária. Na educação problematizadora, o educador é um educando é também um educador. Isso não significa que Freire dilua as funções de educador e de educando, mas ele reconhece que o educador, ao ensinar, aprende, e que o educando, ao aprender, pode também ensinar ao educador. Por isso, então, a relação entre educador e educando é uma relação horizontal e não vertical, como na educação bancária. Na educação bancária, segundo Freire, há um falso ato cognoscente que se desenvolve em dois momentos, ou seja, um falso ato de conhecimento. A crítica aqui é bastante radical. Na visão de Freire, a educação bancária não promove o conhecimento, mas um falso ato de conhecimento que se desenvolve em dois momentos. Num primeiro momento, o educador exerce sozinho o ato cognoscente. No segundo momento, o educador narra ou disserta aos alunos a respeito do objeto conhecido por ele. Nessa perspectiva, então, não há conhecimento nem cultura verdadeiros. O objeto cognoscível é posse do educador e memorizado pelos educandos. Objeto cognoscível é o quê? São os conteúdos programáticos da educação. É aquilo que vai ser, então, ensinado, aquilo que deveria, portanto, ser objeto de conhecimento. Mas, na relação da educação bancária, o que temos é o educador exercendo sozinho um objeto, exercendo sozinho o ato de conhecimento sobre um determinado objeto cognoscível, sobre o conteúdo a ser ensinado, e no segundo momento o educador narrando, dissertando aquilo que apenas ele conhece aos alunos que seriam então sujeitos sem conhecimento, que deveriam, portanto, apenas memorizar aquilo que é narrado, dissertado pelo educador. Nesse sentido, o par cognitivo que temos na educação bancária é o par memorização e repetição. O que cabe, portanto, ao educando é memorizar o que foi narrado, dissertado pelo educador e repeti-lo da maneira mais fidedigna possível para o educador, por exemplo, em uma avaliação. O que temos como pressuposto da educação bancária é uma dicotomia entre consciência e mundo, entre pensamento e ação. Na educação problematizadora, já há o que Freire compreende como um autêntico ato cognoscente, ou seja, como uma autêntica forma de conhecimento, como uma autêntica ação de conhecimento. Este autêntico ato cognoscente da educação problematizadora se desenvolve também em dois momentos. Num primeiro momento, educador e educandos são ambos sujeitos cognoscentes mediatizados pelos objetos cognoscíveis, pelo mundo.
no segundo momento, o educador readmira a admiração inicial na admiração dos educandos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: educador e educando, na perspectiva da educação problematizadora, são ambos sujeitos do conhecimento. Não há, então, um sujeito do conhecimento, que seria o educador, e um objeto, que seriam, então, os educandos, mas há sujeitos do conhecimento. Sujeitos, então, que são o educador e os educandos, que se voltam para a investigação dos objetos cognoscíveis, ou seja, dos conteúdos, da matéria, daquilo que está sendo, então, ensinado, aprendido. Aquilo, então, que está sendo ensinado, aprendido, os conhecimentos, os objetos cognoscíveis, são, então, o momento em que são, então, os objetos sobre os quais educadores e educandos exercerão um ato de conhecimento. No caso, então, da educação problematizadora, o educador ele não faz uma narração, uma dissertação sobre um determinado conteúdo que deveria ser memorizado pelos educandos, mas o que o educador faz é readmirar a admiração inicial na admiração dos educandos. Ou seja, ao apresentar um determinado conteúdo, ou nas palavras aqui do Freire, um objeto cognoscível, ele então readmira, ele olha novamente aquele objeto de conhecimento e então faz uma readmiração a partir da admiração inicial dos educandos. Ou seja, é um outro momento, então, do educador para reaprender aquilo que está sendo ensinado. O educador, portanto, não é alguém que detém o objeto de conhecimento, mas alguém que coloca um objeto de conhecimento, um determinado conteúdo, o expõe para ser problematizado pelos educandos e por ele mesmo nessa ação de expor e apresentar um determinado conteúdo, um determinado objeto cognoscível. A educação problematizadora, portanto, envolve uma superação da doxa pelo logos no desvelamento da realidade. O objeto cognoscível, o conteúdo, se assim quisermos, não é propriedade do educador, mas incidência para a reflexão de educandos e educador. Não há, portanto, aqui um ciúme de que o conhecimento, o objeto cognoscível que está sendo apresentado, admirado pelos educandos, readmirado pelo educador, deva ser uma posse do educador. Muito pelo contrário, esse objeto cognoscível, o conteúdo, aquilo que é ensinado, aquilo que vai ser então aprendido, deve ser um momento para que a reflexão sobre esse conteúdo seja exercida por educandos e por educadoras. O par cognitivo, portanto, da educação problematizadora é o par problemas e desafios. O conhecimento que é, então, apresentado, que deve ser um objeto de incidência de reflexão de educadores e educandos, aparece, então, como um problema, como algo que deva ser desvelado, como algo que deva ser, então, buscado as suas razões de ser. O que há na educação problematizadora é uma dialética, então, entre consciência e mundo, pensamento e ação. Essa dialética entre pensamento e ação, que pode ser, então, traduzida a partir da noção fundamental de praxis. Portanto, na educação bancária, há uma reflexão sobre um homem abstrato, enquanto na educação problematizadora há a reflexão sobre os homens em suas relações com o mundo. A educação bancária promove a imersão das consciências, enquanto a educação problematizadora envolve a emersão das consciências e a inserção crítica da realidade. Na educação bancária, a educação bancária
ela favorece uma perspectiva, então, assistencialista, enquanto a educação problematizadora, ela é uma perspectiva fundamentalmente crítica. Na educação bancária, a criatividade é negada, assim como a humanização, enquanto na educação problematizadora, ela está fundada na criatividade e favorece a humanização. A educação bancária adota uma perspectiva fixista. É fundamentalmente anti-histórica e tem como consequência o fatalismo. Compreende os conteúdos como algo que não deva ser problematizado, como algo que não deva ser modificado, como algo que deva ser simplesmente fixado e repetido. Enquanto na educação problematizadora, a perspectiva é do inacabamento do conhecimento, é da inconclusão do conhecimento, envolve, portanto, uma historicidade do conhecimento, uma historicidade do objeto cognoscível, uma historicidade do conteúdo, de modo que os conteúdos, esse que é o objeto cognoscível, não deva ser simplesmente visto como algo estático, mas como algo que foi construído historicamente, por ser construído historicamente, pode também ser modificado. A educação bancária, então, favorece a formação de homens-objetos e promove a alienação, enquanto a educação problematizadora favorece a construção de homens sujeitos, favorece, portanto, a autonomia. O antagonismo entre as duas concepções, uma a bancária, que serve à dominação, outra a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição educador-educandos, a segunda realiza a superação. Portanto, o que há envolvido na educação bancária e na educação problematizadora é o seguinte: uma perspectiva da educação bancária favorece a manutenção da contradição entre educador e educando, de modo que o educador seja visto como aquele que detém um objeto de conhecimento, um único que exerce uma ação cognitiva, enquanto o educando é visto como um objeto, como alguém que deve simplesmente memorizar e repetir aquilo que é ensinado. Enquanto na educação problematizadora, a ideia é a da superação da contradição entre educador e educando, de modo que o educador e o educando sejam ambos sujeitos no processo, então, de aprendizagem, no processo pedagógico. Não há, na perspectiva da educação problematizadora, alguém que detenha a ação de conhecimento. Ambos, educador e educando, são sujeitos que conhecem. E a educação problematizadora, ela parte, então, de uma outra ideia de consciência. Se na educação bancária a consciência é compreendida como uma espécie de caixote, aquilo que o Freire vai chamar de uma consciência espacializada, onde as coisas devem ser depositadas, ou seja, os objetos cognoscíveis, os conteúdos, aquilo que é ensinado, deva ser simplesmente depositado em uma consciência supostamente vazia, na educação problematizadora se parte de uma outra noção de consciência, que é marcada então pela noção de intencionalidade, ou seja, o que caracterizaria a consciência de fato? A consciência, o que caracterizaria de fato a consciência seria a sua característica de intencionalidade. Isto é, não somos uma consciência vazia. A nossa consciência é algo que tende para fora dela, é sempre consciência de alguma coisa. Portanto, se a nossa consciência é intencional, é sempre a consciência de alguma coisa, ela não pode ser simplesmente um receptáculo que vai receber de forma passiva os objetos que são colocados a ela. Pois, como intencionalidade, a consciência sempre se volta para fora dela ou se coloca mesmo como problema, sendo então uma consciência de consciência. Isso significa fundamentalmente que não há como, na perspectiva da educação problematizadora, achar que ao apresentar um determinado
conteúdo, um determinado objeto cognoscível, um determinado conteúdo programático da educação, as pessoas vão agir de maneira passiva diante daquilo. Há sempre, então, percepções, visões sobre aquilo que é apresentado. E essas visões e percepções são fundamentais para serem levadas em conta no processo pedagógico, de modo que eu não posso partir da ideia de que, ao apresentar algo para alguém, este algo que é apresentado vai ser, digamos assim, assimilado pura e simplesmente por essa pessoa, independente dos significados, independente dos sentidos que a pessoa confere àquilo que está sendo apresentado. Essa dimensão, então, da intencionalidade da consciência, que é uma característica da consciência e é aquela característica da consciência presente na educação problematizadora defendida por Freire, se contrapõe fundamentalmente à noção de uma consciência enquanto um depósito, de uma consciência espacializada, de uma consciência como receptáculo passivo, que é a marca da educação bancária. Como último tópico desta aula, chamemos a atenção para a noção de cultura do silêncio, que é apresentada por Freire quando discute a educação bancária. A cultura do silêncio tem ali as suas raízes em um outro conceito que Freire trabalhou nas obras Educação e Atualidade Brasileira e Educação como Prática da Liberdade, que é o conceito de mutismo. Então, cultura do silêncio é um aprofundamento do conceito de mutismo que Freire identifica nas suas primeiras obras. Se temos aqui como ele compreende o mutismo, então, em Educação e Atualidade Brasileira e em Educação como Prática da Liberdade. Entendemos por mutismo brasileiro a posição meramente expectante do nosso homem diante do processo histórico nacional. Posição expectante que não se alterava em essência e só acidentalmente com movimentos de turbulência. Cessados os movimentos de turbulência, a constante, mais uma vez, era o mutismo, o alheamento à vida pública. E, citando agora, então, o trecho de Educação como Prática da Liberdade, as sociedades a que se nega o diálogo, comunicação, e em seu lugar se lhes oferecem comunicados, resultantes de compulsão ou doação, se fazem preponderantemente mudas. O mutismo não é propriamente inexistência de resposta, é a resposta que falta teor marcadamente crítico. Com a noção de mutismo, então, nas obras Educação e Atualidade Brasileira, Educação como Prática da Liberdade, Freire está se referindo a um determinado processo histórico, no caso, o processo histórico brasileiro, que torna mudas várias camadas da população, que torna fundamentalmente mudo o povo. O mutismo, então, seria esse alinhamento à vida pública e a perspectiva antidialogal que é construída no processo histórico brasileiro. O mutismo é, portanto, o roubo da palavra do povo. O mutismo é aquilo que deveria ser combatido por uma outra forma de educação, pela educação para a liberdade, como Freire vai trabalhar nas suas obras iniciais. Na sua obra Pedagogia do Oprimido, o tema do mutismo agora é aprofundado e Freire fala então de uma cultura do silêncio. Para dizer da cultura do silêncio, algumas obras fundamentais são, além da Pedagogia do Oprimido, a obra Ação Cultural para a Liberdade. Sintetizemos o que Freire chama de cultura do silêncio, que é apontado em vários trechos da Pedagogia do Oprimido, numa bela passagem do livro de Venício Lima, Paulo Freire, A Prática da Liberdade para além da Alfabetização. A cultura do silêncio corresponde a um conjunto de representações e comportamentos, ou formas de ser, pensar e expressar, que constituem a ambiência da opressão. Nela prevalece o tolhimento da voz, a ausência do direito à fala, a inexistência do diálogo, a incomunicabilidade.
ela corresponde à consciência servil, que caracteriza a posição expectante diante da história, o alheamento à coisa pública, o afastamento a qualquer experiência de autogoverno, a tolerância passiva à dominação. A cultura do silêncio, portanto, é uma das dimensões da educação bancária que é criticada por Freire no capítulo 2 de Pedagogia do Oprimido. Essa cultura do silêncio, que é uma das dimensões da educação bancária, ela se revela como uma forma, então, de negar a palavra ao povo, como uma forma, portanto, de negar o diálogo. Ela é promotora, nesse sentido, de uma cultura de repressão, de uma cultura de opressão, naquilo que Freire vai chamar, no capítulo 4 da Pedagogia do Oprimido, de uma cultura antidialógica. A educação problematizadora, defendida por Freire, portanto, é uma educação ativa, baseada no diálogo e que visa enfrentar esta cultura do silêncio, de modo que a voz que foi tolhida possa ser restituída, que o diálogo interrompido, o diálogo cerceado, o diálogo impossibilitado, possa ser então retomado, concretizado, exercitado. Criticar, então, a cultura do silêncio é uma das características da educação problematizadora, que se põe, então, como uma educação dialógica que visa romper o mutismo histórico das sociedades latino-americanas e da sociedade brasileira, de modo mais específico, e que visa, então, romper essa cultura do silêncio que está entranhada nas práticas bancárias da educação e nas práticas, então, de opressão, e que se exerce naquilo que o Freire vai desenvolver no capítulo 4, numa teoria da ação cultural antidialógica. Portanto, romper o silêncio, dar voz, restituir o diálogo é algo fundamental que é defendido pela educação problematizadora. O tema da cultura do silêncio aparece nos escritos de Freire e é melhor desenvolvido nesta obra do Venício Lima, que acaba então fazendo uma reconstituição da noção de cultura do silêncio a partir da relação entre cultura do silêncio e mutismo nas obras de Freire e vai apresentando alguns desdobramentos muito interessantes, tanto no campo educacional, mas também no campo da comunicação social. Vale a pena, então, conferir esta obra de Venício Lima para se aprofundar na noção de cultura do silêncio, tal como trabalhado por Freire, e também nas implicações que essa noção tem quando a gente pensa na questão da comunicação social. Bom, pessoal, esta foi a aula 2, então, análise dos capítulos 1 e 2 da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Na próxima aula, abordaremos, então, os capítulos 3 e 4, quando Freire vai debater de maneira mais pormenorizada a educação problematizadora, a noção de diálogo, a questão da investigação dos temas geradores e vai, no capítulo 4, contrapor a teoria da ação antidialógica à teoria da ação dialógica que vai ser defendida por ele. Espero vocês, então, na próxima aula. Deem uma olhada no nosso caderno pedagógico para ler algumas passagens e rever alguns esquemas importantes para análise dos capítulos 1 e 2 e confiro também os materiais disponíveis no caderno pedagógico que são relativos à análise dos capítulos 3 e 4. Até a próxima aula.